Boa noite. Nesta segunda-feira, trabalhadores das 9 empresas de transporte coletivo de Manaus aderiram à paralisação do transporte público, que já vinha sendo realizada desde a semana passada em uma espécie de rodízio. Segundo o Sinetran, o sindicato que representa as empresas, aproximadamente 220 mil pessoas durante todo o dia foram prejudicadas pela greve, motivada pelo impasse no pagamento do dissídio da categoria, mas também pelo preço da passagem, que se mantém sem aumento por determinação da Justiça. Pressão que o prefeito de Manaus prometeu não ceder. Foi mais um início de semana conturbado para usuários do transporte público. As imagens da semana passada se repetiram hoje em pontos de ônibus lotados. O senhor vai para onde? Eu vou para minha casa agora. Fica esperando há quanto tempo onde? Uma hora mais ou menos. Seu Tarcísio foi ao banco e precisaria pegar um documento em casa e depois retornar à agência. Mas com tanta demora... O compromisso fica para amanhã. Para amanhã, Deus quiser. Isso se a greve acabar. Isso a greve acabar. Foram muitos compromissos atrasados e outros até adiados por um único motivo. Está demorando muito? Tá, todos dois. Mais do que o normal? Mais do normal. E só resta aguardar, né? Só resta aguardar, não tem outra opção, né? A opção é esperar. E tem um detalhe, a greve de hoje já prejudicou tanta gente que basta olhar para os terminais de integração da cidade. Já se passa de 8h30 da manhã e olha só como está lotado o Terminal 3. Normalmente, neste horário, ele já estaria vazio, porque muita gente já teria ido ao trabalho ou à escola. Foi o que aconteceu com Gisele e as colegas. Não conseguiram chegar a tempo no colégio. Mas demorou para passar, eles poderiam assinar advertência. Por conta disso? Sim. A paralisação desta segunda-feira aconteceu da seguinte forma. O Sindicato dos Rodoviários liberou de 5 horas da manhã até as 9 apenas 70% da frota de cada empresa. De 10 horas até as 3 da tarde, 30% da frota. E somente no segundo horário de pico do dia foi que 70% da frota de cada uma das 9 empresas voltou a operar. Pode fazer o quê, né, mãe? Tem que esperar, a gente precisa, tem que esperar. Né? Fazer o quê? Trabalhadores de um lado, empresas do outro. Esta já é a segunda semana seguida em que rodoviários paralisam parcialmente o serviço de transporte público por conta de um impasse. A gente está pedindo 20%, mas o tribunal vai decidir. O tribunal que vai decidir, não é eu, não é o Sinetran, não é o prefeito, é o tribunal que vai decidir. Mas o que está dentro da média do sindicato? 11% é aceitável. Como forma de pressionar a justiça por uma decisão favorável aos rodoviários, a diretoria do sindicato, que representa a categoria, e também cerca de 100 trabalhadores levaram um carro de som para a frente do Tribunal Regional do Trabalho, na Praça 14. O Catu já paga civil na franquia. A indecisão continua, já que empresários, desde a semana passada, dizem que não podem conceder reajuste do dissídio e chegaram até a apresentar uma proposta de redução salarial. A postura das empresas é uma forma também de pressionar a Prefeitura de Manaus a elevar o valor da passagem de ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,50. Eu denuncio esse conluio claro entre o empresário e os sindicatos para forçarem o que não vai acontecer, que é um aumento de tarifa. Não vai acontecer. Arthur Neto afirmou que negocia de outra forma com empresas e sindicatos, mas não admite que propostas sejam no campo do reajuste da tarifa. E no caso do Sinetran, deixou claro que só recebe os empresários se eles retirarem da justiça uma ação que pode forçar um aumento da passagem. E eu falei para esses empresários terem sensatez e retirarem essa ação, eles vão simplesmente me fazer um constrangimento. Vão me obrigar a desobedecer, a praticar a chamada desobediência civil, porque o poder concedente sou eu, não abro mão disso. Se aumentarem para R$10 mil a tarifa, ou 13,50, como eles quiserem, eu vou baixar, pura e simplesmente eu vou baixar com o decreto meu e vou para os terminais dizer que o que vale é o decreto que eu assinei, R$3. Ao final da coletiva, o prefeito ainda fez duras críticas ao governo do estado, que, segundo ele, há 5 meses não faz o repasse do subsídio da passagem de ônibus às empresas. Dívida esta que já chega a R$6,5 milhões de reais. O governo justificou à prefeitura que pretende sanar a dívida até o final desta semana. Trouxe a notícia de que estavam correndo para até sexta-feira ultimarem isso. Quero que saibam, eu passo o recado por vocês e passo o recado com muita incisividade, que não resolve botar em dia e atrasar depois. Não resolve. Se for para botar em dia e atrasar depois, é melhor não botar em dia, porque eu resolvo sozinho, sem atrasos.
A greve de hoje prejudicou aproximadamente 200 mil usuários, segundo o Sinetran. E enquanto nada for definido, o sindicato promete novas paralisações nos próximos dias. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou hoje uma queda de 13% nos homicídios na capital nos 4 primeiros meses do ano. Nesse período, 102 pessoas foram presas envolvidas nos assassinatos. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira durante uma reunião para discutir ações de combate à violência em Manaus. Pelo terceiro mês consecutivo, a capital registrou queda no número de homicídios. Em abril, a redução chegou a 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado dos últimos 4 meses, a redução é de 13%. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, a queda no número de crimes contra a vida é resultado de ações estratégicas que vêm integrando os órgãos de segurança, como as polícias militar e civil, bombeiros, Detran e Departamento de Polícia Técnico-Científica. Nós todos atribuímos ao narcotráfico e às suas ramificações a maioria dos crimes violentos ocorridos em Manaus, em torno de 70% a 80% deles, e na continuidade dessa estratégia, a diminuição que foi alcançada, é bom que se diga, de forma continuada, de forma consistente, ou seja, já é fevereiro, março, abril, e maio está caminhando também para uma diminuição. Sérgio Fontes também ressaltou que as apreensões de armas de fogo colaboram para a redução dos crimes contra a vida. Só este ano foram 253 armas apreendidas, 31% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar em exercício, um mapeamento recente de novas áreas onde houve aumento da criminalidade será utilizado nas novas ações de policiamento ostensivo. A Zona Norte e a Zona Leste, ela nos preocupa, né? Os maiores índices, antes desses 4 meses, realmente o foco geralmente são de lá. Agora, aquele detalhe, 4 meses dando resultado positivo, com a diminuição. A questão da marginalidade, o pessoal do tráfico, eles migram para outros locais e todo o tempo fica mudando. E eles mudam, migram e a gente faz essas operações justamente nesses setores. Empresários do setor de transportes interestaduais e intermunicipais de passageiros se reuniram agora à tarde com o secretário de Administração do Estado, Evandro Melo, para discutir o futuro do terminal rodoviário de Manaus. Durante o encontro, ficou decidido que, pelo menos até os Jogos Olímpicos, o terminal não vai mudar de endereço. Durante a reunião, foi decidido que o terminal rodoviário de Manaus não deve mudar de lugar, pelo menos por enquanto. No médio prazo, não. Próprios permissionários acham que não é necessário construir uma rodoviária agora, até porque nós não temos recurso e está difícil captar recurso. A ideia para o curto prazo é recuperar o local. De acordo com o representante dos permissionários da rodoviária, os próprios comerciantes e os empresários do transporte estão fazendo a manutenção do terminal para mantê-lo operando. Conseguimos, com pouquinho dos passageiros, dos empresários e dos permissionários, organizar um pouco a rodoviária que era carente. A gestão do terminal rodoviário de Manaus é de responsabilidade do governo do estado e há pouco tempo foi designada para a SNPH. Só que a autarquia ainda depende de uma regulamentação do governo estadual para atuar no local, já que a atividade fim da superintendência é para a administração de portos e hidrovias. Vamos caminhar um projeto de lei para a Assembleia aprovando, a CNPH agora terá toda a competência para gerir aquela área. Nesta terça-feira, as tratativas com os empresários do setor devem continuar. Uma reunião foi marcada e deve contar com a presença de representantes da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Uma das principais demandas é a retirada deste galpão que fica ao lado do terminal. O espaço deverá dar lugar a estacionamentos ou baias para o desembarque de passageiros. Se nós fizermos uma plataforma segregada para desembarque e fizermos um embarque no local
o desembarque em outro, você já vai organizar esse fluxo de chegada e saída de passageiros, inclusive com controle, para diminuir furto, pequeno roubo, delinquência. Diariamente, mais de 3.400 pessoas passam pela rodoviária de Manaus e as reclamações são constantes. A rodoviária aqui é horrível, né? Pior impossível. Não oferece condições. Até questão de informação, que aqui a gente não sabe qual que é para Itacoatiara. Eu tive que parar e gritar o rapaz ali qual o guichê que compra para Itacoatiara. Estou em dúvida ainda. A edição da revista Veja desta semana colocou mais uma vez o governador José Mello no centro de uma denúncia veiculada a nível nacional. A reportagem cita um inquérito da Polícia Federal que indica que o governador usou o poder econômico e a Polícia Militar do Estado para garantir a reeleição ao governo do Amazonas. O enredo de uma bandalha eleitoral. Este é o título da matéria da revista Veja, que chegou às bancas de todo o Brasil neste fim de semana. A reportagem, de 2 páginas, é sobre o inquérito 722 de 2014 da Polícia Federal, que reúne vídeos, grampos telefônicos e quebras de sigilo para denunciar a interferência de órgãos de segurança pública durante a campanha eleitoral de José Mello para a reeleição ao governo do Amazonas em 2014. Segundo a revista, um autêntico manual de como usar a máquina do Estado e o poder econômico para ganhar a eleição. A reportagem evidencia 3 trechos de gravações telefônicas que foram interceptadas pela Justiça. Em uma delas, um sargento não identificado garante ao então comandante do policiamento do interior, Coronel James Frota, que tirou das ruas as placas de publicidade eleitoral do adversário de Mello nas eleições. Em outra conversa, Coronel Frota ordena que um barco de cabos eleitorais da oposição seja interceptado. Em outubro do ano passado, James Frota assumiu o comando da Polícia Militar, mas na semana passada pediu afastamento do cargo, alegando que estava sendo investigado pelo Ministério Público, mas sem mencionar se estadual, federal ou eleitoral. Outro coronel citado na revista é Berilo de Oliveira, que aparece em uma das gravações pedindo apoio policial para escoltar uma grande quantia em dinheiro. Coronel Berilo é citado na revista como um dos coordenadores de campanha de José Mello em 2014. O coronel foi alvo de uma operação da Polícia Civil em 2013 e chegou a ser preso, acusado de venda irregular de lotes de terra, falsificação de documentos e estelionato em Manaus. E os senadores pelo Amazonas, Eduardo Braga, do PMDB, e Omar Aziz, do PSD, foram citados na Operação Lava Jato, desta vez na delação premiada de ex-executivos da construtora Andrade Gutierrez, responsável pelas obras da Arena da Amazônia. Aos investigadores da Operação Lava Jato, os ex-executivos revelaram que pagaram propina aos ex-governadores do estado para vencer a concorrência da obra do estádio e que a empresa teve informações privilegiadas do governo estadual, chegando a ajudar na elaboração do projeto e do edital. Ainda segundo os ex-executivos, Braga também teria recebido propina em outras obras feitas pela construtora no estado, como o Prosamin. De acordo com a sua assessoria de imprensa, o senador Eduardo Braga, que recentemente entregou o Ministério de Minas e Energia, está em tratamento médico em São Paulo. Mas em sua página no Facebook, voltou a se defender das acusações, dizendo estar indignado e ofendido. Já o senador Omar Aziz divulgou um vídeo nas redes sociais em que afirma que sempre batalhou contra a pressão da empresa para aumentar o preço da arena e que seguiu rigorosamente o edital de construção não só da arena, mas de todas as obras no estado. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto, com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. Em Benjamin Constant, o tempo fica nublado e a possibilidade de chuva. Mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. Mesma variação para Lábrea, onde a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. Em Parintins, o tempo também fica encoberto e as temperaturas variam entre 25 e 33 graus.